Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje estamos falando sobre os Santos Negros da Igreja Católica em comemoração ao Dia da Consciência Negra, data tão importante de um povo que se mantém na luta contra o racismo e a igualdade social. E eu recebo o professor historiador Rafael Tonon. Professor Rafael, antes da saída do intervalo, eu falei sobre Nossa Senhora. Ela é ou não é negra? É uma pergunta, pode chamar de pergunta polêmica ou nem tanto? Pode gerar uma certa polêmica, até uma certa dúvida, né? Sim. Em relação à questão histórica da imagem em si. A pessoa, né, de Maria Santíssima, mãe de Jesus, nós sabemos, né, que Jesus, Maria são judeus, né? Então, quer dizer, em termos de traços físicos, cor da pele, Maria e Jesus são como os judeus de hoje em dia, né? Então, os traços físicos são muito semelhantes, né, aos de hoje em dia. Então, não era negra, de fato, Cristo também não, porém, no Brasil, e não só no Brasil, isso é interessante, há em vários lugares do mundo uma grande devoção às Madonas negras, às imagens negras de Nossa Senhora. Sim. Isso é um fenômeno muito interessante. Na França, nós temos o caso de Rocamadour, né, que é uma imagem medieval de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, é uma imagem negra. A imagem de Nossa Senhora de Montserrat, na Espanha, também é uma imagem negra, né, que é curioso. Nossa Senhora aparece na Espanha, numa gruta, numa região onde a imagem aparece na gruta, numa região tomada pelos muçulmanos migrantes da África, que eram de pele mais escura. Então, é interessante como que estes sinais divinos, eles dialogam com a realidade do local. E a igreja sempre entendeu isso. A igreja, quando ela vê um sinal, a aparição de uma imagem, algo inexplicável, a igreja tenta ler o que Deus quer dizer com isso. Então, Nossa Senhora do Montserrat, na Espanha. O que isso quer dizer? É uma região onde as pessoas eram de pele mais escura e Nossa Senhora aparece desse jeito. Então, é a Virgem Maria que, como mãe, vem ao encontro dos seus filhos e dialoga com seus filhos do modo como seus filhos irão entender. E no Brasil não foi diferente. 1717, que foi quando a imagem foi tirada das águas no Rio Paraíba, nós estamos em pleno vigor do sistema colonial brasileiro, né, em que a base da economia brasileira nessa época era o que? A mão de obra escrava, ainda mais no Vale do Paraíba, Sim. que é onde a imagem aparece, né, as grandes fazendas de café, os engenhos e tudo mais, e Nossa Senhora aparece ali, né, numa imagem enegrecida, né. Pela análise da imagem, né, foram feitas várias análises na imagem original. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ver a imagem original uma vez. Em 99, eu fui seminarista da Congregação dos Redentoristas, então, na época que eu estava no seminário, eu cheguei a ver a imagem uma vez e é possível ver na imagem original que ela não tem uma pigmentação uniforme. A imagem ela é manchada. Quando a gente olha do nicho, por conta das luzes, até do dourado que tem no nicho da imagem na Basílica, então não dá para ver muito esses detalhes, ela está coberta pelo manto, mas olhando mais de perto dá para ver que a imagem ela tem uma cor café mais escura, né, um marrom mais escuro, ela é mais enegrecida, mas há sinais de uma pigmentação e provavelmente Nossa Senhora Aparecida, a imagem dela, que é uma imagem da Virgem da Conceição, ela deveria ter o mesmo padrão de pintura utilizado nas imagens portuguesas, né, que é o branco e o azul, típicos da Imaculada Conceição, e o grená, o vermelho grená por dentro do manto, que era típico. Então, até análises feitas por especialistas do MASP nas décadas de 50, 60 e depois na restauração pela qual a imagem passou depois do atentado de 1978, quando ela foi quebrada, essas análises todas concordam que ela possuía uma pigmentação e essa pigmentação ela foi perdida por vários motivos. Primeiro, a exposição ao lodo do rio, né, a água. Essa imagem ela deve ter ficado muito tempo debaixo d'água, né? Não se sabe quanto tempo exatamente, mas dá para supor que é bastante tempo pelo seguinte, a imagem ela é de estilo seiscentista, então ela foi feita no século anterior e foi encontrada no início do século XVIII. Né? Então, outra coisa, outro detalhe importante, quando a imagem foi pescada, tirada das águas, ela ficou exposta ao fumo das velas durante muito tempo, anos e anos, até ser colocada num nicho, né? A imagem ela ganha um nicho com vidro, com vidraça, somente em 1745. Então ela vai ficar vários anos exposta e mesmo em 1745 a imagem era tirada do nicho
com grande frequência e sempre iluminada com velas de cera de abelha, com vela convencional ou com lamparinas, né? Então isso contribuiu para o escurecimento da imagem. Essa é a explicação técnica. Tá. Agora, a visão espiritual que a igreja entendeu e que as pessoas antes, né, até que a igreja de maneira oficial desse a sua palavra, as pessoas simples, as pessoas pobres que iam rezar diante da imagem de Nossa Senhora já entenderam. A Virgem é negra, né? Como o povo brasileiro é uma imagem mestiça, né? Nós podemos dizer, né? É uma imagem que reflete aquilo que é o povo brasileiro. Em primeiro lugar, porque a imagem tem alguns detalhes que não são comuns nas imagens da Virgem Maria. O primeiro detalhe é que a imagem de Nossa Senhora Aparecida está sorrindo, né? Geralmente nós vemos Nossa Senhora numa postura mais piedosa, uma postura mais séria até, né? E geralmente, né, quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é uma imagem encantadora nesse sentido de que nós a vemos sorrindo. Eu me lembro que quando eu me deparei com a imagem original, isso me chamou muito a atenção porque a imagem de Nossa Senhora, ela descobre os dentes da frente, dá para ver os dentinhos, né, da imagem, né? Nossa Senhora sorrindo, um sorriso largo, né? Não tem algo mais próprio do brasileiro do que o sorriso, a acolhida, né? Então, a imagem de Nossa Senhora, ela reflete um pouco do nosso povo. E é uma imagem negra, né? Que reflete a cor do nosso povo, que é um povo que foi se misturando, né? São os europeus, são os portugueses, os índios e os negros, né? É essa mistura de raças que fez o Brasil e está refletido na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós podemos chamar de a imagem da tolerância, né? É a imagem que reúne tudo e todos numa única figura feminina, materna, da Mãe de Deus e Nossa Mãe. E você vai ao encontro de um momento tão turbulento que nós estamos vivendo, né? Exatamente. E nada como citar essa imagem, essa definição que você deu sobre Nossa Senhora. E permanecendo nesse assunto, professor, a coroa usada por Nossa Senhora foi presente da Princesa Isabel? Isso, a coroa de Nossa Senhora Aparecida, ela foi doada pela Princesa Isabel como pagamento de uma promessa, né? A Princesa Isabel, ela era estéril, né? Então já nos primeiros anos de casamento com o Conde D, havia expectativa, né? Dom Pedro II, os filhos homens dele morreram. Havia uma expectativa de que houvessem herdeiros homens e não houveram, né? Então quem sobreviveu foram as duas princesas, a Princesa Isabel e a Princesa de Joinville, né? Que é irmã da Princesa Isabel. E a Princesa Isabel seria a herdeira natural do trono brasileiro. E é curioso que a Princesa Isabel, já nos primeiros anos de casamento, havia até uma pressão, né, quando uma princesa se casava, de que gerasse herdeiros, ainda mais herdeiros homens, e os anos foram passando e nada de herdeiros, e isso causava, numa situação de monarquia, a ausência de herdeiros, ela causa uma instabilidade, inclusive política, né, dentro do país. Sim. Então imagine o desespero dessa mãe que procurou todos os recursos, tratamentos médicos, etc. e tal. E aí, numa dessas buscas, a Princesa Isabel vai para as águas termais de Caxambu, né, na época, e vai ali para descansar e fazer o tratamento com as águas, e dali ela resolve ir até Aparecida, né? Caxambu está no sul de Minas, então ela vem de Caxambu para Aparecida, onde ela recebeu um conselho, né, de visitar Nossa Senhora e pedir a Nossa Senhora essa graça, e ela acata esse conselho e vai e pede a Nossa Senhora Aparecida essa graça. E aí é curioso que, chegando em Aparecida, a família real brasileira, isso é um detalhe importante, desde Dom Pedro I até antes, até Dom João VI, eles eram pessoalmente contra a escravidão. Tanto é que a família real a portuguesa e a brasileira, eles não admitiam escravos, né? Eles tinham muitos negros que trabalhavam, mas como funcionários assalariados, né? Então, pessoalmente, eles não admitiam. Só que aí tinha um problema, né? A monarquia era constitucional. Então, não eram eles que criavam as leis, eram os deputados. E quem eram os deputados? Majoritariamente eram os fazendeiros, que eram a parte interessada na escravidão. Então, a lei nunca saía, né? Dom Pedro I quis e não conseguiu. Dom João VI ficou com medo de tocar essa ideia. E aí, Dom Pedro II lutou o reinado dele todo para isso, mas quem vai efetivar isso mesmo será a filha, a Princesa Isabel. E é interessante a relação da Princesa Isabel com os negros. Chegando em Aparecida, um negro vem cantar um versinho para a princesa, e é interessante que a Princesa Isabel ela dá o seu lenço a esse negro, né, que era escravo, e ele pede à princesa pela sua libertação. E ela garante, ele fala, você vai ser liberto, e depois ela alforria esse negro. E na segunda visita dela à Aparecida, quando ela já vem
acompanhada do condidei dos filhos para pagar a promessa. Ela pediu um filho, um herdeiro a Nossa Senhora, e Nossa Senhora mandou 3, os 3 príncipes, 3 filhos homens da princesa Isabel, e Nossa Senhora atende prodigamente, a princesa volta para agradecer, e este mesmo ex-escravo vem para beijar a mão da princesa e agradecer pela liberdade, recebida anos antes. Então, ela tinha uma ligação muito, muito próxima com os negros e, pessoalmente, o quanto possível, ela empenhava os seus bens na libertação dos negros. E aí ela entra na Basílica de Aparecida, faz esse voto a Nossa Senhora de que ela voltaria para oferecer um manto e uma coroa. Sim. A essa altura, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, muita gente acha que a imagem não usava coroa e manto, a imagem já usava. Desde o século XVIII já se tinha uma coroa mais simples e um manto, mas a princesa prometeu algo mais rico. E aí, em 1888, o mesmo ano da abolição da escravidão, a princesa vai a Aparecida pagar a sua promessa e deixa lá a sua coroa e o seu manto. Tá certo. História muito bonita, Essa história envolvendo a princesa Isabel é uma história muito interessante. Vamos fazer o seguinte, já estamos fechando o 3º bloco do Ação Nacional. Hoje eu estou com o professor historiador Rafael Tonon, homenageando o Dia da Consciência Negra, os santos da Igreja Católica. E nós vamos para o último bloco já e vamos falar do Beato Padre Vitor. Vamos fechar o Ação Nacional com o Beato Padre Vitor, que o professor Rafael Tonon vai explicar tudo para nós. O intervalo é rapidinho.